O mote para a conversa que tivemos em sua própria casa com Ana Maria Caetano foi a publicação deste livro, Tempos de Transição, que já está à venda nas livrarias. Vamos então à conversa. Ultimamente têm saído vários livros sobre o senhor seu pai, saiu agora mais um, Marcelo Caetano, Tempos de Transição. Os livros e a história têm sido justos para o senhor seu pai? Olha, eu acho que a história é muito difícil de fazer, mas foi muito interessante estas conferências sobre os tempos de transição, porque assim deu-se uma hipótese aos vencidos também falarem, porque a história faz-se muito com os vencedores, não é? E a história está sempre a refazer e faz à medida de cada pessoa e à medida de cada ideia ideal, é sempre vista de maneiras muito diferentes. De maneira que desta vez ter havido esta hipótese dos vencidos também terem falado e terem posto as suas opiniões e terem posto os seus pontos de vista, acho que foi muito interessante e acho que devia-se sempre fazer assim. E sempre que lhe pedem para falar do senhor seu pai, do professor Marcelo Caetano, o que é que passa pelo seu coração? Olha, é sempre talvez uma honra, não é? É sempre uma honra. E é sempre um bocadinho em que estou mais com ele outra vez. E é bom estar com ele outra vez? É muito bom. Eu ultimamente tenho dito que tenho muitas saudades dele e saudades de o ter ao pé de mim, porque contrariamente ao que as pessoas dizem, que para mim, eu estou a falar para mim, não é? É sempre difícil uma filha falar de um pai, porque é obviamente que é completamente, é pouco isenta, não é? Eu sou muito pouco isenta de falar do meu pai, porque na relação como filha era uma relação fabulosa, tive uma relação fabulosa com o meu pai. E portanto, dizem muito que ele era um homem fraco. Eu penso que ele não era um homem fraco, para mim era um homem fortíssimo. E eu digo muitas vezes, agora parece-me com a idade bastante frágil, e que saudades que eu tinha de ter aquele homem forte ao pé de mim. Mas a senhora, por exemplo, naquele tempo entendeu, quando ele é indigitado, quando é convidado a ser Presidente do Conselho e, portanto, pelo então Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, compreendeu o facto do seu pai o ter aceito, quando ele dizia publicamente que quem sucedesse a Salazar era uma pessoa a abater? Não percebi nada e era completamente contra e disse-lhe, enfim, mas claro, é evidente que ele fazia a sua vida e eu faria a minha, não é? Cada um. Mas eu não estava nada de acordo, eu não gostava de política, não gostava de ver o meu pai ser criticado de um lado e do outro, fazia-me impressão, mas isso era um bocadinho, porem-nos o nosso pai em causa publicamente, era um bocado estranho, não é? Para mim. E eu não gostava muito da política, achava que a política tem muitos jogos, muitas histórias. O meu pai não era político, ainda por cima, eu acho que ele não era político, é isso. E era um brilhante professor, elogiado por todos os quadrantes, não é? Exatamente, quer dizer, bom, mas ele andou sempre ali. Sim, eu já tinha estado na política de outras formas, não é? Sim, foi ministro do Ultramar, foi ministro da Presidência. Ligado à Universidade Portuguesa também. Foi comissário da Universidade Portuguesa, teve sempre imensos cargos, foi sempre estando ali. Mas também era uma pessoa que também punha em causa o Salazar. Mas também, pronto, como um filho faz com o pai. E as nossas... Como um Delfim faz com o pai, digamos assim, não é? Porque ele foi tido como Delfim de Salazar. Como Delfim, e eu acho que ele questionava o pai, questionava-se ele próprio também, e é assim que nós vamos evoluindo e que vamos... Mas o que eu não consigo entender é porque é que uma pessoa aceita um lugar destes quando sabe que é para abater? Eu também não posso perceber isso, ou é um sacrifício, mas sacrifício... Eu acho que o meu pai sentia imenso o dever para com a pátria. Hoje em dia a pátria, as pessoas já nem sabem, penso eu, o que é pátria. Não tem aquele... Meu pai não, gostava da sua pátria e queria muito pôr ao serviço do outro, também é uma coisa que, um valor em que nós sempre fomos muito educados, a sua inteligência, a sua capacidade intelectual. Porque isso, pronto, ninguém tem dúvidas. Sim, isso é inquestionável. Que ele tinha realmente uma capacidade intelectual que para nós filhos também era muito interessante, não é? Uma pessoa, como eu, brincávamos imenso, que sabia tudo, às vezes brincava com... Agora isto não sabe, de certeza. E ele lá mostrava que sabia ou que não sabia, claro. Por exemplo, quando eu fui para fazer o meu curso de terapêutica da fala, ele disse, eu estudo contigo, vou-te ajudar a estudar, porque eu também sei medicina. E depois eu divertia-me imenso. E estudava? Estudava, não nos sentávamos ao lado um do outro a estudar, mas eu ao jantar, à mesa, ia ele contando o que estava a estudar e perguntava, então isto sabe? E ele às vezes não sabia, era ótimo para mim. Muitas vezes não sabia, claro, porque não era médico, não é? Mas era muito interessante essa parte toda, essa comunicação. Essa comunicação, já como diz, à mesa, ao jantar, as refeições, pelo menos o jantar era sagrado em família, não é? Almoço e jantar. Nós íamos almoçar a casa,
Quer dizer, depois comecei a trabalhar, mais tarde comecei a não ir almoçar a casa. Mas durante muito tempo íamos almoçar sempre. Os meus irmãos já tinham saído de casa, não é? Mas enquanto estiveram em casa, almoço e jantar era sempre. E quando eu estava em casa com o meu pai e com a minha mãe, o almoço também era... E ocasião para se debaterem ideias, para se falar... sobre tudo. E isso não havia nenhum televisor ligado por perto, certamente? Não, alguma vez. Claro, impossível. Não, isso não. Começou a televisão, nós tivemos a primeira televisão lá em casa. Exatamente. Que era um caixote muito engraçado. E lá em casa, para o Ministro da Presidência, que foi ele que começou com a televisão, havia já um comando com um fio enorme, mas era o único, eu penso, que se comandava de longe a mudança de canais. Então, portanto, é por missão, digamos assim, que ele aceita o cargo de Presidente do Conselho, em seu entender? Eu penso por dever para com a pátria. Por dever para com a pátria, por pensar, eu acho que há sempre ali uma vertigem que as pessoas têm, pensa, eu se calhar serei capaz de fazer algumas coisas pelo país, pelo povo. Neste livro, curiosamente, Zita Seabra, e peço desculpa de interromper, questiona de forma muito interessante a personalidade do seu pai no momento em que aceita este convite. Será que ele queria assumir a transição da ditadura para a democracia e não conseguiu? Ou será que ele queria que a ditadura continuasse e também não conseguiu? Pronto, é essa a dúvida de toda a gente. Quem era este homem? Como é que ele politicamente conseguiu ou não conseguiu fazer... Claro que fez algumas transformações. Eu também não vou dizer de maneira nenhuma que não fez. Agora, fez o governo dele. Aliás, está aí nos tempos de transição, como eles expuseram, tudo que avançaram. Houve uma evolução na parte da Previdência, do Estado Social, da educação. Houve imensas evoluções e houve algumas aberturas. Por exemplo, no início, a PIDE não foi proibida de fazer torturas, essas coisas todas. Mas depois continua a fazer. Depois, dizem alguns críticos... E mudou de nome também. Mudou de nome, mas foi uma continuou. A censura continuou. Nós tínhamos amigos, claro, os meus irmãos, então tinham imensos amigos que eram de esquerda e que eram presos mais ou menos regularmente, não é? E então, eles vinham sempre dizer, olha, isto está a correr tão bem, isto agora foram impecáveis connosco, e não sei. Até que um dia disseram, não, já houve uma tortura. A partir daí foi mesmo a ala liberal, com Francisco Balsemão, que pediu para... Na Assembleia, e pediram para ir ver as prisões e para influenciar. Depois, houve alguém que eu vi que escreveu que no fim a PIDE estava pior do que nunca. E eu não consigo saber isso. Não tenho a sensação de termos tido pior que nunca. Talvez não. Em 68 eu tinha 14 anos, era um jovem, eu lembro perfeitamente de tudo isto. E lembro-me muito do capital de esperança com que o seu pai é indigitado para Presidente do Conselho. Portanto, as pessoas tinham as expectativas muito altas. Eu também não estava politizado de forma alguma aos 14 anos, mas eu lembro-me de ouvir isto. A tal primavera marcelista. Contudo, é contrariada, penso eu, não sei se esta primavera marcelista aconteceu mesmo, ou se estava na cabeça das pessoas, porque é o seu pai que diz no discurso que caminhamos para uma evolução na continuidade. Esta frase é dele. Eu também digo isso, exatamente. Se ele fala na continuidade, há uma evolução, mas há uma continuidade. Portanto, não há uma ruptura, não há uma quebra. Há uma continuação. Eu até escrevi aí, que eu lembro-me disto com piada, um amigo meu dizia o governo de Salazar barra Caetano. E a barra pode ser uma separação, mas não é um corte. Portanto, não havia um corte. Não houve um corte aí. Não houve uma revolução. Portanto, é obviamente que ele queria... Mas que ideia que ele tinha para o país? Consegue-me dizer? Igualdade social, ele tinha muito estas coisas que vinham da doutrina cristã também. Sim, sempre presente na vida dele. Portanto, melhor bem-estar para os portugueses todos, isso ele tinha. Evolução económica, essas coisas todas, ele tinha todas essas ideias. E havia a ideia de democratizar, claro que havia, mas não seria com ele. O meu pai não era um democrata. De início, não é? Foi um rapaz que veio, eu digo um rapaz porque eu tenho uma admiração enorme pelo meu pai rapaz, porque um jovem que teve que trabalhar para poder pagar os seus estudos, que trabalhou aos 15 a 6 anos, ele fazia artigos de opinião de tudo, mas de tudo mesmo. Era muito interessante o que ele conseguia trabalhar e fazer, dava explicações, fazia realmente já com uma cabeça. E eu fico impressionada ao ler aqueles artigos, porque já são de uma abrangência intelectual absolutamente extraordinária. Quer dizer, pronto, depois sempre trabalhou imenso. O meu pai foi sempre um grande trabalhador. Ele sempre escreveu os seus livros. Não havia só as sementas para os alunos seguirem. Eram os livros, sempre publicou e escreveu. Teve uma obra literária enorme, não é? Em direito. E
E, portanto, eu admiro este rapaz que foi capaz de lutar sempre na vida. E foi esse rapaz que viveu a República, a Primeira República. Com todas as convulsões da Primeira República, convulsões, que terminam justamente depois no Estado. E com pouca democracia, não é? Sim, pois. E viveram, lembro perfeitamente da minha mãe contar que estava em pé numa janela e houve uma bala e ela baixou-se de repente por qualquer razão e houve uma bala que entrou exatamente no sítio onde ela estava. Portanto, foi espantoso, não lhe acertou porque ela se baixou. Sim, coisas do destino, não é? E, portanto, eles desejavam imenso tranquilidade e uma estabilidade para poderem trabalhar. E cá está, o meu pai era um miúdo que queria trabalhar, não queria fazer muito na vida. E foi fazendo, sempre, mas precisava de uma certa estabilidade. Portanto, isso está sempre ali. Ele queria estabilidade para o país, ele queria realmente melhorar as condições sociais e económicas das pessoas. Isso tenho a certeza que era um desejo dele. E depois tinha a África, não é? Pois, que ele também teve... Estava a pensar nisso mesmo, não é? Ele teve uma ideia... Teve ele e possivelmente o grupo que o acompanhava, não é? Tiveram uma ideia de fazer os novos Brasis, de conseguir fazer populações com portugueses e com negros, tudo digamos, com os governos misturados, mas não abandonar a África, porque havia lá muito português que foi para lá fazer a sua vida e tinha uma ótima vida. E portanto, ele não queria entregar assim a África, como aconteceu depois. Não queria. E realmente depois viu-se o que aconteceu. Se calhar aconteceria... Pois, sei lá. Talvez tenha perdido muito tempo, muitos anos, e depois não houvesse como entregar de outra maneira, ou como sair de lá de outra maneira, não é? Sim, levou muito tempo, já não era possível. Exatamente. A guerra já não era... Bom, nunca se gosta de guerras e nunca ninguém quer guerras. Às vezes nem me perguntar. O seu pai queria a guerra. Eu disse, meu Deus, há uma vez. Eu acho que ele... Não sei se todos os dias falávamos no assunto, mas quando ele dormia mal por causa da guerra. E o seu pai... percebeu que em curso estaria uma revolução e a queda do regime ou não? Sim, ele estava a perceber muito bem, ele estava a sentir que... E falava consigo sobre isso? Falava com os filhos sobre isso? Eu acho que falava comigo, falávamos, mas ele não era muito de... Eu acho que eu sou muito parecida com o meu pai nestas coisas. Nós não somos muito de estar ai, que vai acontecer isto. Vamos também vivendo. Claro que ele sabia e tanto que ele... Ele tentou a admissão. Pôs o lugar à disposição do Tomás por 2 vezes, falou com o Spínola e Costa Gomes para entregar o governo, para desentregar o governo. Eles não quiseram, o Tomás não quis. Portanto, foi uma pessoa... Até se afastou um tempo, foi ao Bussaco, que ele gostava muito de ir ao Bussaco, descansar uns dias, para que eles pudessem pensar, porque quando ele voltasse, fosse preciso, já estava destituído muito bem. Portanto, é claro que ele foi sabendo, mas, por exemplo, houve um março, não é? Houve exatamente, antes de abril. De Revolução em março. E lembro-me que o meu pai estava em casa e eu é que recebi os telefonemas à noite, porque eu tinha uma central, mas para a noite não incomodar ninguém, era eu que recebia, se telefonasse à noite, e que ouvi que chamaram, ele saiu e eu ouvi os carros a saírem, as motas, essa coisa toda, e depois, de manhã, a minha ideia era tenho que dormir porque tenho que ir trabalhar. Pronto, eu sempre tive essa ideia, tenho que ir trabalhar. E lá fui. De manhã levantei-me, de manhã nós não nos costumávamos ver, porque eu saía logo, não sei, tomava o pequeno almoço, tomávamos o pequeno almoço separados. E depois, quando voltei ao trabalho, há uma hora à casa a almoçar, ele estava no escritório e eu disse, então o que é que se passou ontem à noite? E ele disse, eu não estive cá. Eu não estive cá toda a noite. Não sabia, dizia eu. Portanto, ele voltou depois de manhã. E depois disse, ia havendo uma revolução e tal. Então, e se tivesse havido a revolução? E como é que eu sabia? Perguntei-lhe, como é que... Então, olha, o que é que eu posso acontecer? Que eu posso ser morto, posso ser preso. Pronto, há várias hipóteses. Mas era um homem sem medos? Não me mostrou medo, respondeu-me isto de uma maneira muito simples. E eu disse, está bem, depois como é que eu vou sabendo? Então vais sabendo pelos noticiários, pelas notícias. Foi exatamente isso que se passou. Exatamente, um mês depois. E é engraçado, ficámos os dois tranquilos, porque
muitas vezes eu na brincadeira dizia, o pai, olha, interessa muito estar a oferecer tudo. Por exemplo, tinha presentes para o Presidente do Conselho, deixou tudo em São Bento, ia deixando tudo, não trazia para casa. E eu dizia, isso serve-lhe de imenso, quando for parar ao exílio da Suíça. Mas ele dizia isto um bocadinho, bastante antes, não é? Uma fantasia qualquer que a gente tem na ideia que há exílios ou que as coisas podem correr mal. Havia essa sensação, não é? Essa ideia que podia correr mal, obviamente. Mas correu mal e há exílios. E há exílios. Não foi da Suíça, mas foi no Brasil. Foi no Brasil, não é? Claro. Estão a gostar da conversa? Espero que aí em casa esteja a gostar desta conversa. Aliás, pessoas com mais de 50 anos lembrar-se-ão de muito disto que já ficou dito nesta primeira parte da conversa que tivemos na sua própria casa com Ana Maria Caetano, filha do professor Marcelo Caetano. Portanto, a partir daqui até a final da conversa, centramos-nos muito no exílio de 6 anos. Ele parte logo a seguir ao 25 de Abril, tal como a família do então Presidente da República, Américo Tomás, para a Madeira, se bem se lembram, e depois então foram recebidos no Brasil. No Brasil, onde Marcelo Caetano acaba por continuar a ensinar enquanto professor de gabarito inquestionável. Será que se zangou com Deus? Será que se zangou com a pátria? Isto pegando no conceito muito presente no Estado Novo de Deus, pátria e família como os 3 grandes valores de uma nação. Será que morreu amargurado, angustiado, azedo? Ele mostrava uma certa violência verbal através das cartas que foi escrevendo para Portugal, para muitas pessoas que se correspondiam com Marcelo Caetano. Portanto, convido-a agora a escutar com atenção a segunda parte desta conversa. Como é que foram esses tempos vividos entre filha e pai? Olhe, curiosamente, como já temos falado, eu pude ficar em Portugal e ser muito bem tratada. Sim, foi sempre respeitada. Estava num serviço público onde não me sanearam. A maior parte das pessoas eram de esquerda, mas eram muito meus amigos, nós éramos muito amigos e trabalhávamos em conjunto com muito prazer e muita felicidade. Eu tinha um diretor do MDP-CDA com quem tinha uma relação fabulosa e eles próprios disseram, Ana Maria Caetano está aqui, é uma ótima técnica e, portanto, ninguém tem nada a dizer. E ninguém disse mais nada. Pronto, foi assim. E portanto, eu não fui saneada, fui protegida por essas pessoas todas de esquerda. Cheguei a ter um colega fantástico, tinha um consultório ao lado do Serviço de Estado e de vez em quando, no meio da tarde, ia a correr lá ao serviço para me ver, para dizer, estás bem? Está tudo a correr bem? Sente-se bem? Estou ótima, mas agora vá-se embora, que já chega, já fez a consulta toda, vá-se embora. Eu disse, não, ainda tenho coisas para fazer. Estão preocupados consigo. É fantástico, não é? É fantástico. 38 anos depois consegue perceber porque é que o país nunca a hostilizou, porque é que sempre a trataram com dignidade e até com simpatia? Foi, como nós já temos falado, não é? Realmente foi extraordinária. Eu acho que era uma reverência pelo meu pai muito grande, porque o homem da cultura nunca foi deitado abaixo. E, portanto, eu tive muitas ocasiões em que poderia ser hostilizada e deparava-me precisamente com o oposto. Como, por exemplo, fui fazer refazer o meu BI e fui com a minha governanta, que era uma mulher fantástica, a Ana Maria Luísa Lamas Dom Oliveira. Eu tenho que sempre fazer esta homenagem a esta mulher, porque já faleceu, ela é claro. Extraordinária. Já faleceu essa senhora. Mas foi uma pessoa tão espantosa e ela foi comigo acompanhar-me e lá estava eu a dizer o meu nome e a filiação e quando acabei eu pensei, bem, agora vou ouvir qualquer coisa desagradável, porque, enfim, estava sempre à espera, não é? E aconteceu que o senhor que estava no guichê disse-me, doutora Ana Maria, foi terapeuta da minha filha, tenho a minha honra em estar aqui a recebê-la e vou já chamá-la. E passou-me à frente toda a gente. Isto é interessante, não é? Depois, sei lá, ia sair para Paris com uma amiga de esquerda, mas que é comigo, eu dava-me bem com essas pessoas, porque éramos colegas. E também o último controle era um polícia que me perguntou também o meu nome e ele estava com o dedo a ver a filiação, Marcelo. E eu digo, ai meu Deus, o que é que eu vou ouvir agora? E neste momento ele levanta-se e faz uma continência e diz,
tenho maior orgulho na pessoa do seu pai. É muito interessante. Isto é interessantíssimo, mas era o meu pai que tinha também bom nome, não político, não é? Portanto, as pessoas não misturavam o político com o professor. Sim, logo a seguir ao 25 de Abril, os tempos eram muito conturbados, portanto, as coisas podiam se misturar e realmente isso é muito interessante. É uma particularidade dos portugueses. É o povo português. Muito interessante. Por exemplo, designavam-me para comissões de trabalho, para resolver assuntos, tanto no Estado como no privado. E eu dizia, não me ponham agora, porque isto agora é difícil. Não é bom nome eu ir aos ministros, não é? Pois eu digo-lhe que era recebida, fui aluno do seu pai, ou eu não concordava com ele politicamente, mas, portanto, os ministros e tudo eram todos alunos do meu pai. Ou todos, grande parte, ou tinham trabalhado com ele. Não me esqueço que uma vez, lá no meu serviço de Estado, era preciso novas instalações e era preciso uma comissão para tratar disso, e puseram-me na comissão. Eu lá andei a procurar casas com o resto do grupo, não é? Obviamente. Mas depois era preciso de dinheiro. E eu estava ao pé da minha chefe, que trabalhava no mesmo gabinete, nós trabalhávamos a horas diferentes, mas tínhamos o mesmo gabinete, e eu disse, bem, eu vou telefonar aqui ao ministro João Salgueiro, que era ministro das Finanças, e ela ficou assim muito espantada, e eu liguei, e ele respondeu, está a ver o que era, a seguir, ao 25 de Abril, e eu disse, João, precisávamos de um dinheiro aqui para o Centro de Saúde Mental Infantil, e eu disse, olha, que engraçado, estava a acabar o orçamento, diz quanto é que precisam, e eu disse, bem, ela ficou espantada, e depois era preciso um terreno da Câmara, e nessa altura era o Abcacis que estava na Câmara, também nosso amigo de infância. Repara o que era, nós estávamos muito também junto das pessoas que estavam a seguir como ministros. No exílio e até ao falecimento do senhor seu pai, ele... porque vamos pegar aqui em valores que tinham muito a ver com esses anos, Deus, pátria, família, os anos em que foi presidente do Conselho, os anos anteriores com Salazar. O seu pai zangou-se com Deus, depois no exílio? Isso é uma conversa com a Igreja. Zangou-se com a Igreja. Com Deus, eu acho que não. E porquê que se zangou com a Igreja? Porque não estava de acordo com essas... Como é para todos é difícil, não é? Está de acordo com todas as leis da Igreja, pronto. E teve desilusões, e etc, pronto. Mas depois ele saiu daqui de São Bento e foi para o convento de São Bento, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro teve lá uma passagem, não era para professar, era para acalmar e para pensar e... Para se encontrar, talvez, também, não? Para encontrar como é que tinha errado na vida. Sabe que é muito complicado uma pessoa ter uma vida que foi brilhante e de repente é um final que não saiu bem, pronto. E ele ia repensar aquilo tudo e talvez repensar Deus também, quem sabe. E acha que ele chegou à conclusão de porque é que o final não correu bem? Ele vai se defendendo sempre, não é? Ele escreveu um depoimento, eu li algumas vai escrevendo várias coisas em que se defende. É claro que eu digo muito e penso muito que ele estava muito isolado, porque, como sabe, todas as pessoas estavam contra ele, ou eram os ultras da direita estavam contra ele. As coisas talvez tivessem sido diferentes se Américo Tomás não tivesse sido reeleito em 72. Olha, essa é a grande questão. Isso é a grande questão. E eu digo, não sei como seria, portanto não posso dizer. Não vale a pena. É especular. Presidente da República, será que ele não conseguiria não ser ativo? Não sei. Também não vale a pena, não aconteceu. Tenho muitas dúvidas. Não aconteceu assim. E ele não queria isso, realmente ele não quis isso. Eu acho que ele não queria. Além de que achava que não devia fazer. Portanto, era o homem de direito. Foi sempre um professor e o homem de direito. Era uma questão de ética. Era ética, completamente. Ele é o professor e o homem de direito não punha. Não destituía o Presidente da República. Que o tinha digitado para... convidado para... Mas é uma questão de ética. Não, exatamente, mas isso fazia parte dele, não é? Pronto, e no Brasil eu acho que ele teve uma recepção fantástica dos brasileiros, ele tinha muitos académicos amigos dele, portanto ele imediatamente foi para todas as sociedades culturais e todas as coisas, tinha lá o seu lugar e pronto, e era convidado para fazer conferências de todo o lado. Portanto, nesse aspecto, eu outro dia estava a dizer que ele teve um exílio muito agradável no aspecto da recepção e da maneira como se integrou. E por acaso escreveram assim no jornal, foi um exílio dourado. Isto é um disparate, peço imensa desculpa a dizer, mas se calhar eu disse qualquer coisa que levasse a dizer isto. Se calhar houve pessoas que tiveram um exílio muito bom, mas tem muita gente que foi para o Brasil sem nada, não é? Eu acho interessante é como os grandes capitalistas refizeram as suas fortunas no exílio ou depois voltando para cá. Isso é muito interessante. Não eram pessoas que tinham dinheiro por acaso.
tinham dinheiro porque sabiam fazê-lo. Não há dúvida. E continuaram a saber fazer. E continuaram, é o que eu digo, fizeram fortunas, não é? Pronto, e eu penso que o meu pai nesse aspecto foi acarinhado, e isso é que eu digo que foi um asilo muito simpático nesse aspecto, e foi. Mas faltariam muitas coisas, por exemplo, se amava tanto a pátria, ficou zangado com a pátria, morreu Ficou zangado. Triste. Ficou triste eu com a digo, pátria. não é zanga, é tristeza, ficou triste. Mas há cartas que ele escreve muito zangado, até violentas, eu Mas li algumas é nesse da sua sentido, correspondência. houve na sua correspondência. Por exemplo, comigo ele não escrevia estas coisas, é interessante, porque ele nunca dizia que ele, seu amigo, o traiu. Pronto. Veríssimo Serrão foi um amigo, é um historiador fantástico, e foi um amigo também fabuloso, porque não era tão amigo dele aqui em Portugal, e mal ele vai para o exílio, ele acompanha, vai visitá-lo todos os verões, muitas vezes me encontrei lá com ele, numa admiração e numa ligação com o meu pai fantásticas. E realmente contava-lhe muito, o fulano disse isto contra si, e aí ele reagiu muito violentamente. Eu vi. E eu depois zanguei-me um bocadinho, eu ficava um bocadinho zangado, como é que o pai pode dizer estas coisas? E depois tive que perceber, ele tinha que se zangar com quem o traía, não é? De certo modo. E a tristeza tinha a ver com isso? Claro. Ai, sim, teve sempre triste. Deixar a pátria, no fundo, ele queria ser enterrado na sua pátria. Mas não foi. Porque nunca teve direito de voltar para cá. Nem mesmo depois de ter falecido, ou ele já não queria depois? Não, ele pedia para ficar no Brasil. Foi quem o acolheu, no fundo, a gente também tem como. É uma segunda pátria. Foi uma segunda pátria que o acolheu. Ficou muita coisa por dizer ao seu pai? Eu nada. Nós dissemos tudo, era isso o que eram as nossas discussões, era eu dizer sempre tudo o que pensava. Discutíamos sobre a censura, eu achava que devia haver abertura. Pronto, estas coisas. Ainda muito pouco politizado e muito pouco pensado. Eu hoje sei muito mais dessas coisas do que sabia na altura. Mas gostava de discutir com ele, e ele aceitava desde que as nossas críticas, mesmo dos meus irmãos, fossem bem fundamentadas. O que é que tu estás a dizer e porquê? Por exemplo, eu ia defender qualquer coisa que sabia que se tinha corrido mal, um amigo, um colega, e ele dizia, mostra-me tudo, não me estejas a dizer só isso por paixão. Aquela minha amiga foi perseguida por isto ou por aquilo, eu quero saber tudo. E eu levava tudo e ele então aceitava. Mas entretanto zangávamos, porque ficava muito ofendida dele não me acreditar logo à primeira, por exemplo, isto era uma das brincadeiras. Mas havia outras coisas que a gente não estava de acordo e lá ralhávamos. Mas tivemos sempre uma convivência fabulosa. Mas efetivamente ficou alguma coisa por dizer? Nada, eu acho que foi isso, a nossa possibilidade de dizer tudo, mesmo por cartas. No exílio? No exílio. Nós escrevemos tudo o que é possível. Eu dizia-me, porquê que o pai está zangado com fulano? Não é preciso estar zangado com ele. Quem é o pai para poder julgar as outras pessoas? Não se pode julgar. Eu sei que as pessoas tinham tido ações que não eram agradáveis para com ele. Mas, e como eu dizia, se Jesus foi Jesus e foi atacado por tanta gente, o pai não poderá fazer nenhuma crítica. Terminamos como começámos. As saudades que me fala que tem do seu pai são saudades de quê? De saudades de ter o homem. Hoje eu sei sempre que estou a fazer alguma coisa na vida o que é que o meu pai pensava. E agora de vez em quando eu digo, agora já não tenho a certeza se ele pensava que vou por este caminho ou vou por aquele. Queria o pé, queria aquela força que ele me dava, eu vivia à sombra daquela árvore frondosa, que era uma proteção. Não é que ele nos deixasse ter nenhum privilégios aos filhos, não nos deixava nada, não nos deixava ter empregos à conta dele, nada. Nós tivemos de fazer as nossas carreiras por nós próprios. Agora que, não sei, o seu nome, de certo modo, nos apoiava e continuam a apoiar no 25 de Abril, que é extraordinário, após o 25 de Abril, que é extraordinário, não é? Portanto, é isto que eu hoje precisava outra vez de o ter ao pé. Porque eu estou mais frágil também, não é? Muito obrigado, Sandra. Nada. Eu gostei muito de ter esta conversa. Aliás, há aqui dois comentários no meu mural que nos remetem para uma ideia errada do que é esta conversa, ou da forma como ela é entendida, porque há aqui duas pessoas. Mas isto que é saudades do antigamente, não tenho saudades. Eu gosto muito de viver na democracia, até porque eu tinha 18 anos quando se deu o 25 de Abril, e para mim viver na democracia é que é bom. Agora, nós temos que entender, ou tentar entender, os protagonistas da nossa história, da história mundial, assim como me interesso por ler livros sobre o nazismo e Hitler, por exemplo, também não me interessa. Com isso. Também, não é concordar, portanto, é interessar-me
pelo mundo onde eu vivo, e por isso gostei muito de ter esta conversa, que aliás é motivada por este livro que acaba de lançar. Portanto, foi porque este livro saiu agora é que nós decidimos fazer esta conversa em casa de Ana Maria Caetano. E realmente é um livro que eu aconselho, é uma editora, é da Porto Editora, é uma edição que tem a ver com muitas opiniões sobre estes últimos anos, antes do 25 de Abril, com a ação de Marcelo Caetano. Vai encontrar aqui depoimentos de pessoas que o conheceram, que foram alunos dele. Ainda hoje os seus livros de Direito são ferramentas essenciais nas faculdades de Direito do nosso país. Portanto, a sua pujança intelectual é inquestionável ainda hoje, a de Marcelo Caetano. E mais, vai encontrar aqui depoimentos de pessoas que são contra o professor Marcelo Caetano. Por exemplo, Zita Seabra é uma das pessoas que tem aqui um belíssimo testemunho. Eu acho que é uma ferramenta útil para entendermos o país que é nosso, e por isso temos todo o gosto em oferecer a cada uma das senhoras aqui presente o livro Tempos de Transição, professor Marcelo Caetano. Então, nas várias mensagens que eu também tenho aqui no meu Facebook, há duas pessoas que o referem, mas vou falar da Soraya, porque a Soraya diz que foi aluna do Externato Grão Vasco entre 96 e 2001 e que saudades da senhora doutora e diretora Ana Maria Caetano, que foi a nossa mestra e um exemplo para todos nós. E refere aqui uma canção que era delas, que é Às ordens da nossa mestra, somos abelhas ativas, a trabalhar, porque é bom poder estudar. Era isso que diziam no externato, e ficam aqui então os beijinhos. É muito bom o conhecimento, é muito bom informarmos-nos. Podemos não concordar, mas é bom saber quem foram aquelas pessoas, que país foi este, que país é este. Por isso há que ler. Não é só ver televisão.